Oi, gente, vamos de livro hoje? Fazer um vídeo para vocês falando das minhas leituras dessa primeira parte do ano, até julho. Vou incluir as de julho. Esse aqui foram alguns livros físicos, porque a maioria eu li no Kindle. Mas aí os livros físicos eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu li ao todo 27 livros até o mês de julho. E alguns, para vocês que me acompanham aqui, sabem que eu tenho um objetivo de 45 livros para comemorar meus 45 esse ano. 45 anos, né? Então, eu fiz alguns, eu não estava na minha lista, porque eu entrei para 2 clubes de leitura, e aí só 2 que coincidiram, os outros não, mas eu ainda vou ver se eu vou retirar os meus para incluir esses, ou se eu vou ler esses como extra. Vamos ver como que eu vou fazer. Então, eu vou falar primeiro, começando, né, de janeiro. O primeiro livro que eu li foi O Morro dos Ventos Uivantes. Esse não está na minha lista, é do Clube da Tatiana Feltrin. Esse foi uma releitura, eu havia lido muitos anos, não lembrava bem da história, eu lembrava que eu tinha gostado bastante, mas essa minha releitura eu não gostei muito, talvez seja o tempo da vida que eu tô hoje, né? Eu sei que é um clássico e muita gente ama, e é uma história envolvente. A história da Catherine e do Heathcliff. Eles, assim, têm um amor obsessivo, vingança, e todos os personagens são bem perturbados, assim, por usar uma palavra bem popular, são bem perturbados, assim. E tem descrições belíssimas da natureza, mas a história em si é bem conturbada. Tem um final feliz, por assim dizer. Claro que as opiniões variam, né? Mas eu achei que teve um final feliz. Essa minha edição aqui, ela faz parte dessa coleção aqui de cima, ó. Mostrando aqui para vocês, essa coleção são mais de 51 livros que faz parte dessa coleção dos clássicos, abrangendo escritores do mundo todo. Eu fiz essa na década de 2000, eu adquiri essa coleção, minha primeira coleção de livros. Então este foi o primeiro. O próximo foi o Literatura em Perigo. Eu li aqui no Kindle, dá para ver. Este livro, ele é bem conceitual, mas é interessante para quem gosta de literatura. É o do Todorov. Ele diz que a literatura amplia o nosso universo e também que nós somos feitos daquilo que os outros nos dão. Primeiro os nossos pais, depois os nossos amigos. E gostei bastante. Ele, às vezes a leitura não é tão dinâmica, mas é necessária. O terceiro livro foi Em Busca de Sentido, também aqui no Kindle, do Viktor Frankl. Ele conta a experiência dele no campo de concentração. Ele era médico e a partir da experiência dele no campo de concentração, ele deu início à logoterapia. Gente, é um livro essencial, todo mundo tem que ler. Ele nos mostra como passar pelas dificuldades e o que tirar de proveito dessas situações difíceis que nós não vamos deixar de passar na vida. Todos nós teremos essas situações, mas que nós podemos tirar sempre algo positivo delas. Vale muito a pena a leitura deste livro. O outro livro de janeiro foi O Avivamento no País de Gales. Eu li no livro físico, mas foi emprestado de uma amiga dos Estados Unidos, e eu não tenho ele aqui, mas eu fiz um vídeo, tanto desse do Viktor Frankl, quanto do Avivamento do País de Gales. Tem um vídeo próprio aqui no YouTube, eu fiz só para eles, eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse de ver.
O Avivamento do País de Gales, ele conta histórias, assim, exemplos de pessoas, como a vida delas foram transformadas a partir do avivamento. É incrível, assim, as pessoas, os homens ficavam mais em casa e cuidavam mais de suas famílias. As pessoas até pagaram mais as suas dívidas. Falam que os médicos que pensavam que nunca teriam suas dívidas pagas, eles receberam. E assim, até os bares fechavam mais cedo porque não tinha ninguém, quase ninguém nos bares. Vale muito a pena ler a transformação dessas pessoas e como elas fizeram essa busca para chegar no avivamento. A quinta leitura, na verdade eu comecei ele em janeiro, eu fui intercalando com as outras leituras e finalizei em fevereiro, que foi o Conde de Monte Cristo. Foi o livro mais extenso que eu li. Eu tenho essa versão aqui, só que ela é em inglês. Eu não sei por que eu comprei um livro que foi originalmente escrito em francês, eu comprei em inglês, não sei por quê. Ele tem, acho que eu achei ele bonito, né? Foi isso que eu comprei. Ele tem 1050 páginas, mas a versão em português que eu li, ela tem 1300 e poucas páginas. Conde de Monte Cristo, gente, do Alexandre Dumas, ele é um clássico, né? E primeiro eu assisti o filme, eu era apaixonada pelo filme. Então eu vim para a leitura do livro, assim, com muita expectativa, porque eu pensei que eu fosse encontrar o filme, mas não, nada do filme, assim, bem diferente. A começar que é uma leitura bem extensa. Dá para entender porque ele ganhava por linhas, então ele fazia as descrições minuciosamente. Só que as minhas expectativas não foram sendo atendidas. Primeiro porque ele fazia descrições de personagens que não eram principais. Eu ficava, gente, mas por que ele está demorando tanto nessa história desse personagem? Eu sabia que lá na frente ia ter uma conexão, mas não achava que precisava tanto daquele jeito. E também eu achava que a relação dele com a Mercedes, quando ele se reencontrasse, ia ser, assim, ia ter um pouco mais de ênfase. Na verdade, eu tô aqui falando para vocês como se vocês soubessem da história. Eu imagino que sim, porque é um livro bem antigo, né? A maioria das pessoas já leram ou pelo menos viram o filme. É a história do Edmond Dantès, que foi injustiçado e até amigos e não amigos, e incriminaram ele ficou preso. A noiva casou com outro, e é um encontro dessa noiva que eu pensei que fosse ter, assim, mas não é um livro de romance, né, gente? É um livro sobre vingança, depois que eu fui assimilar isso, mas eu estava esperando mais romance romântico do que a própria vingança. E eu pensava que fosse ver essa transformação dele no livro, de um menino ingênuo, que ele tinha 18 anos, um menino ingênuo que passou, se não me engano, 14 anos na prisão. Eu pensei que fosse mostrar essa transformação dele, porque depois que ele começou a vingança, ele era o todo-poderoso, cheio de dinheiro. Isso mostra como ele adquiriu o dinheiro, mas não mostra totalmente como ele adquiriu esse conhecimento. Claro que no livro menciona que foi através do abade, que estava na mesma prisão que ele, mas eu esperava mais detalhes nessa parte. Eu esperava detalhes nessa. A verdade, ele não é um romance de formação, né? Eu acho que era isso que eu esperava, um romance de formação, como que ele foi formando a bagagem que ele tinha depois que começou a vingança, e isso não aconteceu. Então eu achei que faltou a descrição nisso e passou as descrições de personagens que não eram tão importantes, que não eram tão relevantes, pelo menos no meu ponto de vista. O que vocês acharam? Outro livro também que eu li foi A Sombra do Vento. A Sombra do Vento é uma quadrilogia que é do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Ruiz Zafón, espanhol. Não estava na minha lista, esses 4 livros, nenhum estava, mas foi pelo Clube da Tatiana Feltrin, do Apoia-se. Eu também li no Kindle, a capinha. Assim, esse livro, gente, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas eu gostei muito. Ele tem romance, tem ação, mistério, é uma história muito envolvente. Dos 4 livros, foi o que eu mais gostei,
foi esse A Sombra do Vento. E o último também eu achei bem legal. Vou falando de acordo com a minha leitura dos outros livros. Depois eu li O Poder Através da Oração, do Edward M. Bounds, que foi aqui também no Kindle. Eu não gostei muito do livro, porque eu achei ele bem óbvio e até algumas coisas que eu não concordei, assim que ele fala, que é essencial para uma vida cristã. Claro que a oração é essencial, mas não é nisso que ele fala. Então não foi um livro assim que me despertou, que me trouxe novidades. Até estou procurando ele aqui para ver aqui, só que eu não consigo abrir. Aqui, ó. Então não foi um livro assim que me pegou. Um outro livro que eu li foi O Quarto Branco. Gabriela Aguirre, ela viveu muitos anos aqui no Brasil, veio para cá criança, ela é do Uruguai. E esse livro, eu estava pesquisando, foi uma menina do YouTube, eu não me lembro de quem foi a indicação dele. Ela indicou e assim, com a descrição dela, eu me identifiquei com o livro na sugestão dela. Mas quando eu fui ler o livro, não, porque era uma mulher mais ou menos da minha idade, sem filhos, e estava tentando ser mãe, e então eu me identificava assim com algumas coisas, mas quando eu fui ler o livro, eu não me prendeu tanto. Eu li todo, eu achei ela assim muito descritiva, assim, quando ela chegava na casa da avó, por exemplo, ela descrevia assim minuciosamente. Ela estava passando por uma rua minuciosamente. Eu achava que ela se demorava muito nos detalhes, e aquilo que eu estava procurando no livro eu não encontrei, na verdade. Então foi um livro que não me pegou muito. Ó, mostrar aqui para vocês. Esse é O Quarto Branco, que eu li aqui no Kindle. Agora os livros do mês de março, que é o 9º livro, Louco Amor, do Francis Chan. Eu li também no Kindle. Esse livro, ele muito indicado assim, eu já vi o pastor Douglas Gonçalves indicando, alguns outros mencionando. Fala sobre a experiência das pessoas loucas por Jesus, ou que elas se dedicaram as suas vidas a esse amor. E ele conta lá várias experiências. Achei legal, achei assim que acrescenta na vida da gente em relação à nossa vida cristã. Eu gostei. O outro foi Latim em Pó, do Galindo, Caetano Galindo, nosso escritor brasileiro. Eu queria, nessa lista dos meus 45, eu queria um livro que falasse sobre a nossa língua portuguesa, e este foi o que eu escolhi, foi uma indicação do professor Clóvis de Barros Filho. Muito interessante esse livro, fala sobre a construção da nossa língua, eu gostei bastante. E ainda no mês de março, eu li o Cartas a um Jovem Poeta, também no Kindle. Este livro é do Maria Hilke. Tem aqui no Kindle algumas versões com variados tamanhos. Eu fui pesquisar porque alguns têm a carta e a resposta, mas a que eu li só tem a resposta. É um livro reflexivo. Eu quero ler de novo, tanto que eu gostei muito. Traz ótimas reflexões pra gente. Eu li ele no Kindle também. Quero mostrar aqui para vocês a capa. Então foi esse que eu li, recomendo bastante. São reflexões excelentes. Esse eu recomendo muito. E o último livro do mês de março foi Admirável Mundo Novo, também um clássico muito famoso, uma distopia. E que quando eu estava no 2º grau, tinha uma amiga que ela falava que a mãe dela recomendava muito esse livro. A gente precisava ler. Se passaram tantos anos e agora que eu vim ler, achei muito bom. E fiquei pensando como que essas pessoas, eu acho que ele foi escrito em 1931, se não me falha a memória. E como que essas pessoas conseguem, né, visualizar o futuro dessa forma? Muito bom, fala sobre as tecnologias. E aquela época das tecnologias que
a gente vive hoje, e ainda de um futuro que a gente nem está hoje, mas que nós ainda vamos conhecer. Eu acredito que estamos caminhando para lá. E um outro livro, que é o primeiro do mês de abril, estamos no 13º livro, que foi O Peregrino. É uma alegoria cristã. Gente, esse livro, a primeira vez que eu li, eu comecei a datilografar eles, para vocês verem quanto tem tempo, para os meus irmãos lerem, mas não falaram com eles quanto comigo. Acho que era para mim mesmo. Foi assim, muito bom, eu gostei muito, contar a vida do cristão, a jornada do cristão até o céu. E é uma leitura muito fácil, é do John Bunyan. Depois eu quero fazer um vídeo só para ele. Vocês têm que ler esse livro. E o segundo livro do mês de abril, que é o 14º, foi O Jogo do Anjo, que é da saga dos cemitérios esquecidos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu li aqui também no Kindle. Eu gostei desse menos do que o do primeiro, mas também é envolvente, e lá no Clube da Tatiana ela tem as metas. Eu não consigo seguir as metas, gente, porque o livro é muito envolvente. Eu deixo todas as leituras, outras leituras paralelas, enquanto não termino os livros da saga, eu não paro de ler. Então, eu gostei bastante. O próximo livro que eu li foi o do Carlos Drummond, um livro de aqui para vocês verem. Carlos Drummond de Andrade, O Sentimento do Mundo. Um livro de poesias, que na minha lista dos 45 livros eu também queria abranger poesias. E eu escolhi esse do Carlos Drummond. Eu não tenho muito costume de ler poesias, então não gostei muito desse livro. Talvez eu precise me familiarizar mais lendo poesias. E o outro livro foi O Hobbit, que eu também li. Vou pegar aqui. O primeiro livro de fantasia do Tolkien que eu li foi esse, O Hobbit. Já vi o filme Senhor dos Anéis, mas nunca tinha lido nada do Tolkien. Eu gostei bastante, anotei algumas coisas aqui. Eu não vi o filme ainda, mas eu agora quero ler tudo do Tolkien. O Tolkien e o C.S. Lewis são autores tão aclamados, e eu nunca tinha lido nada deles. Agora, o C.S. Lewis, já comprei vários deles ali, eu quero ler todos também. Assim, eu comecei pelo Hobbit. Essa minha edição aqui é da HarperCollins, bem bonita. Acho que eu já mostrei ela para vocês, tem um mapinha bem bonito. Recomendo bastante a leitura, e o livro e a história deles com certeza falam por si só, são bem famosos. O meu 17º foi O Deserto dos Tártaros. Gente, esse livro foi um dos melhores que eu li até agora, até o mês de julho. Também não estava na minha lista, foi do Clube da Tatiana Feltrin, e é um chacoalhar, ele dá uma sacudida na gente. O personagem principal é o Drogo, ele vai para um forte, ele é militar e fica esperando a vida acontecer. Ele fica esperando uma guerra que nunca vem. E quando ela vem, ele já está velho e eles simplesmente descartam ele. Então ele não toma decisões. A história dele com a minha, elas se cruzaram em algum momento, assim, eu me identifiquei, na verdade, muito com ele, então acho que por isso que mexeu tanto comigo. E eu ainda estou em tempo de tomar decisões, né? E, gente, vocês precisam ler esse livro e reler, porque ele nos faz refletir bastante o que a gente está fazendo, ou até, às vezes, valorizar aquilo que a gente já tem e ir atrás daquilo que a gente quer. Quando eu terminei de ler ele, eu também fiz um vídeo só sobre ele, vou deixar o link aqui, porque eu fiquei impactada. Eu terminei de ler e já fui fazer o vídeo. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link. O 18º livro que eu li foi 9 Histórias do Salinger, também com a Tatiana Feltrin. Eu não gostei muito, é um livro de contos e eu não tenho costume de ler contos, e a leitura do Salinger, ela é um pouco difícil. Eu já li outro livro dele, foi um romance, mas esse aqui realmente não me pegou. E no mês de maio
O 19º livro que eu li foi O Continente. Eu entrei no clube do professor Rodrigo Tavares. E ele já estava na minha lista. E a gente vai fazer a leitura dos 7 volumes, que tá aqui. Então eu li O Continente, o volume 1. As versões atuais parece que são só 3 volumes, mas eu comprei a antiga, então são 7 volumes. Muito bom. Esse livro do Érico Veríssimo, gente, fala a história da formação ali do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aquela região. Fala das guerras que houve com os espanhóis. E são personagens fictícios, mas ele entrelaça as histórias com histórias verídicas, que é a formação daquela região. Gente, é muito bom. O Érico Veríssimo é um dos melhores escritores brasileiros, pelo menos na minha opinião. Então, eu gostei muito. Vocês precisam ler, quem não leu ainda. E o mês de maio eu só li O Continente. Então, indo para junho, que foi minha 20ª leitura, na verdade, A Montanha Mágica. A Montanha Mágica, eu levei 3 meses para ler, intercalando com as outras leituras. Ó, essa versão aqui, do Thomas Mann. Ele é um livro difícil, o mais difícil que eu já li até hoje. Acho que foi o livro mais difícil que eu li. Ele fala sobre o tempo, sobre a morte, sobre a perda, sobre o autoconhecimento, sobre a espera. E eu acho que ele faz que a gente tem que ir lendo mesmo, devagar, para ir saboreando cada etapa, cada fase, e para a gente ir sentindo o peso que tem. Essa leitura eu quero ler esse livro de novo, com calma, e para ver se eu absorvo ainda mais. Fiz algumas marcações aqui, mas eu achei um livro assim denso, bem denso e difícil a leitura, mas eu não desisti. E ainda quero reler para ver se eu tenho um melhor aproveitamento. O 21º livro foi 12 Regras para uma Vida, do Jordan Peterson. Ele fala, eu gostei, assim, às vezes a gente pensa que até é óbvio que ele fala, mas são coisas muito boas. Ó, as minhas marcações, acho que foi o livro que eu mais marquei, porque eu quero fazer um vídeo sobre cada capítulo, sobre cada regra, na verdade, que eu gostei muito, bem reflexivo, para o dia a dia mesmo. Vocês têm que ler. E a minha próxima leitura também foi no Kindle, estou procurando aqui para mostrar para vocês, foi Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Esse livro não está na minha lista, eu li porque eu sempre ouço falar muito nele, que todo mundo tem que ler, é muito aclamado esse livro. Mas eu não achei assim, eu não consegui pegar o que eles falam, o que o livro mostra. Claro que ele mostra a formação da favela lá em São Paulo. Ela é uma catadora de papel, que vive na favela em situação assim, precária mesmo. E ela cria 3 filhos em situação muito difícil. E apesar dessa vida difícil, ela cata os jornais, ela lê os jornais e escreve um diário. E a esperança dela é que esse diário vá tirar ela de lá, e o que realmente aconteceu. Então ela, mesmo com fome, mesmo cansada, ela escrevia no diário. Mas eu achei um livro muito repetitivo. Eu acho que ele tem mais de 200 páginas. Se ele fosse um pouco mais reduzido, já teria passado a mensagem de precariedade, de como ela vivia naquela situação, não só ela, mas o povo ali, e como os políticos tratavam aquele povo. Então, mas eu não achei que tem essa importância toda que as pessoas falam. Talvez seja ignorância minha e não tenha captado o que o livro realmente quer passar. O 24º livro foi O Alto da Compadecida. Eu queria fazer uma lista assim, bem variada. Psicológico, de temas religiosos, que tivesse poesia, tivesse a peça de teatro. E essa é uma peça de teatro, e bem engraçada. Por sinal, eu sei que vocês conhecem o Ariano Suassuna. Ele tem o filme, né, desse livro.
Ele é bem engraçado, é um filme antigo já, e mesmo já tendo assistido o filme, eu consegui dar risadas lendo a peça, que continua bem engraçada, assim, mesmo conhecendo a história, que eu quero dizer. E é engraçada e bem escrita. Eu gosto muito do Ariano Suassuna. E do mês de julho, que foi a 25ª leitura, foi O Prisioneiro do Céu, daquela saga dos cemitérios, dos livros esquecidos, O Labirinto dos Espíritos, do mesmo autor e da mesma saga, e também o 27º, O Continente, volume 2, esse tem o físico. Aqui, ó, o livro físico dele, que é o volume 2 da saga da família Terra Cambará, que é daquele continuação do Continente 1, falei pra vocês, do Érico Veríssimo. Então essas foram minhas leituras. Eu fui fazer a edição dos vídeos e vi que tava faltando um livro, Quando o Corpo Diz Não, do Gabor Maté. Acho que é... dá pra ver um pouco aqui. Esse livro, gente, assim, é necessário, porque ele é médico e ele faz ele estuda os comportamentos e ele atende na clínica observando as histórias emocionais dos pacientes. Na maioria são pacientes terminais, e ele conhece as histórias deles e as relaciona com a doença física. Então a doença emocional levou àquela doença física. E são doenças físicas bem conhecidas. Ele fala do câncer, ele fala das atrofias, daquela doença ELA, e fala muitas outras doenças. E assim, gente, é incrível como realmente faz sentido. Só vocês lendo mesmo para entenderem a importância desse livro. Eu li e quero reler novamente para assim ficar bem fixado mesmo a relação das doenças mentais, emocionais, na verdade as doenças emocionais, não mentais, as doenças emocionais com as nossas doenças físicas. Excelente livro. E é excelente essa linha de trabalho dele. Ele tem muitos outros livros que já estão aí na minha lista. Eu vejo assim a importância da gente ter esse tipo de conhecimento na prevenção, que a gente começa a cuidar do emocional para prevenir esse tipo de doença. Então é muito interessante. Eu li bastante, porque eu também tô sem trabalhar. Na verdade, eu trabalhei só até março desse ano, de lá pra cá eu tô sem trabalhar, então dá pra ler bastante. Acho que por isso que eu li 27 livros, e vamos ver daqui pro final do ano se eu consigo ler os 45 propostos da minha lista inicial, e esses outros que foram surgindo eu consiga ler como extra, ou eu fazer aí uma troca. Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado, que vocês me digam aqui embaixo se vocês já leram algum, se vocês diferem da minha opinião, o que vocês acham. Obrigada por assistirem até aqui.